O Instituto de Engenharia do Paraná, IEP, a mais antiga das entidades de engenharia paranaense, fundada em 6 de fevereiro de 1926, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede administrativa situada na Rua Emiliano Perneta, 174, centro de Curitiba, hoje presidida pelo engenheiro Nelson Luiz Gomes. Estamos apresentando hoje nosso 23º programa Viajando pela Cultura, que será feito pelo engenheiro metalúrgico Márcio Porto, falando sobre Tailândia, Bangkok. As perguntas vão ser respondidas no final da apresentação. Vou passar a palavra para o nosso presidente, engenheiro Nelson. Bem, como sempre, né, agradecer a Beth, em especial ao nosso apresentador tradicional, né, o Márcio aí, que é um viajante pelo mundo aí, certo? Com certeza ele já deve ter carimbado uns 10 passaportes cheios só de carimbo, certo? Não é que venceu o prazo, é que não tinha mais lugar para pôr carimbo, tá? Então, Márcio, você sempre é bem-vindo, tá? Eu só, a mensagem que eu gostaria, eu já estive em Bangkok, né? Então, para mim será um prazer rever essas imagens e os novos locais lá que o Márcio vai colocar, aqueles locais escondidos que só ele sabe descobrir, certo? Com certeza, né? Aquele plus, aquele molho a mais da apresentação da sua viagem. Antes de passar a palavra para o Márcio, eu só tenho uma observação. Entre no site do IEP, iep.org.br, e vejam as apresentações que vão acontecer e estão acontecendo. Posso dizer para vocês que no mês de julho e no mês de agosto, nós teremos já marcadas e confirmadas 4 palestras internacionais. Obviamente que é da área de engenharia, mas não é de viagem, mas é de engenharia, então, são palestras inovadoras, tá? Por favor, acessem lá. Então, essa é meu comercial de hoje do IEP. Obrigado, Márcio. Obrigado à presença de todos. Tenhamos uma boa viagem por Bangkok, na Tailândia. Tá? Beth, palavra com você aí para conduzir o evento. Vamos lá, Márcio. Eu queria que você falasse um pouco do teu currículo e depois tocasse o barco. Está sem microfone. Meu nome é Márcio. Eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo. Eu me formei em engenharia metalúrgica na Escola Politécnica daqui de São Paulo e trabalhei com engenharia metalúrgica na COSIPA durante muito tempo. E como lá eu programava os computadores da coqueria, eu acabei aprendendo bastante sobre computadores e descambando para a engenharia do software em si. Então, depois de lá, eu fui trabalhar em bancos, e hoje eu estou numa consultoria de sistemas bancários, e tem muito a ver com engenharia, com o jeito de pensar, com o jeito de enxergar os problemas. Eu acho que os engenheiros têm muita vantagem em relação a outros tipos de profissionais que entram no ramo. É muito interessante, a gente se complementa. E, além de trabalhar em São Paulo e clientes em Brasília, Rio, e em outras cidades ao longo da carreira, inclusive Curitiba, eu também tive chance de morar 1 ano na Espanha, atendendo clientes da Europa do Sul, e tive chance de morar 3 anos no Chile, atendendo a clientes de Santiago, Banco Chileno, a Bolsa de Santiago. Consegui fazer projetos interessantes. E daqui a gente também prestou consultoria para México e até alguns outros países. E nisso, a gente gosta de viajar nas férias, e por isso convido vocês a apertarem os cintos, todo mundo sentado na sua cadeira. Estaremos viajando a uma distância de 40 centímetros do chão. Prestem atenção na saída de emergência e vamos para Bangkok, na Tailândia. Temos aqui uma ideia de como é a Tailândia. Nós fizemos aqui uma viagem, eu e minha esposa, para lá no ano de 2013, entre abril e maio, percorremos aí o Sudeste Asiático, Tailândia e outros países. Outros países ficam para outra vez, porque é muita coisa, a gente vai aos poucos. Nós vamos nos concentrar em Bangkok, que é aqui. A Tailândia até que é um país razoavelmente grande. Com essa área, ela tem mais ou menos o tamanho de toda a região sul. Ela é montanhosa no norte, e esse centro aqui é uma planície bem
bem baixa e bem cheia de água, bem cheia de canais, bem inundada. E nesse meio aqui fica Bangkok. Nessa ponta que desce aqui, que já é um pouco mais montanhosa, fica as famosas praias de Phuket, Koh Phi Phi e outras coisas que nós também podemos ver outra hora. As praias daqui são maravilhosas. A Tailândia é principalmente budista. Eles são budistas e são muito budistas. Eles têm muita fé, eles são muito religiosos. O budismo permeia todos os aspectos da vida deles o tempo todo. Aqui no sul, nessa ponta, talvez por influência da Malásia, que é muçulmana, eles são muçulmanos em sua maioria. Então, a Tailândia tem budistas e muçulmanos. Não percebi ainda nenhuma animosidade entre eles quando fui lá. Ela é uma democracia parlamentarista, ou seja, tem um primeiro-ministro, tem parlamento eleito e tem um rei, algo parecido com a Inglaterra. Só que na Tailândia tem muita influência dos militares. Os militares ali dominam um pedaço bastante, e de vez em quando eles apertam o cinto, apertam alguma repressão e o povo se revolta, e então a Tailândia é um meio instável, é sujeita a revoluções periódicas. O reino da Tailândia foi fundado lá pelos anos 1300, depois que as tribos tailandesas que emigraram do norte chegaram, tomaram conta do pedaço, e teve muita guerra no caminho. Veja, já teve uma época em que a Birmânia invadiu aqui, destruiu tudo e foi embora. Já teve uma época que o Camboja invadiu a Tailândia e controlou. Depois, no século XIX, vieram os franceses, que já tinham tomado conta do Vietnã, do Camboja, do Laos, queriam tomar conta da Tailândia também. Fizeram ali uma revolta contra os franceses, expulsaram e se fecharam ao mundo durante várias décadas. E desta maneira eles escaparam e, com orgulho, anunciam que são o único país da região que nunca foram colonizados pelos europeus, que apesar das guerras e invasões muito passadas, eles sempre mantiveram uma independência, uma dinastia, um rei, e assim por diante. E falando em rei, este rei que reinou de 1946 até 2016, quando ele morreu, ele está no Guinness como o rei mais longevo do mundo. Ele teve 70 anos de reinado. Ele morreu em 2016, agora o filho dele está aí, que tomou posse já com certa idade, não vai durar 70 anos. Mas o reinado dele está ameaçado por esta senhora. Ela está chegando perto, porque ela tomou posse em 1952. Se ela durar até fevereiro de 2022, que é o ano que vem, ela vai ter ultrapassado o rei Bhumibol como a rainha mais longeva do mundo. Mas, por enquanto, eles anunciam sempre lá, com muito orgulho, que o rei deles foi o mais longevo do mundo, que ficou no trono mais tempo. E a Tailândia ficou muito famosa quando teve, em 2004, justo um dia depois do Natal, no dia de 26 de dezembro, um terremoto numa ilha da Indonésia, isso que aparece aqui embaixo. As ondas se espalharam por esse lado e varreram toda a costa da Tailândia. Entre Tailândia e Indonésia, morreram 220 mil pessoas. E veja que Phuket, que é justo a praia mais famosa da Tailândia, essa baía aqui, é uma baía meio fechada. Então, quando as ondas chegaram aqui, elas multiplicaram a altura e fizeram um estrago fenomenal. Porém, quando eu fui lá em 2013, muito pouco traço do tsunami tinha. Uma outra construção meio derrubada, mas é impressionante como eles fizeram tudo. Em menos que 10 anos já estava tudo inteirinho de novo. E quando você deve ir para a Tailândia? É interessante ver o tempo, porque você não deve ir, se for para a Tailândia, entre junho e outubro, porque é a época das monções. São esses meses do ano em que chove muito, todo dia, em grande volume. Quando chega novembro, o tempo fica seco, e como é o inverno deles, embora seja muito perto do Equador, já é hemisfério norte. Então, o inverno deles fica seco e agradável. Em março, abril, maio, o calor é bastante grande. Abril é o mês mais quente. E é interessante, se forem para a Tailândia, pegarem algum festival. Em abril, que é um mês quente, tem o Festival da Água. O povo todo fica maluco jogando água uns nos outros, e as prefeituras organizam shows de água, carros de bombeiros jogando água na multidão, todo mundo dançando. Eu vi várias... Quando eu fui lá, tinha passado esse festival. E eu vi várias referências, deve ser algo muito interessante. Naquele calor, fica molhado o tempo todo. E em maio, que eu também não peguei porque eu fui embora antes, poxa vida, olha o planejamento, né? Soubesse
tem o Festival dos Foguetes, em que eles fazem grandes paradas com foguetes decorados e lançam tudo para o espaço. É uma grande festa. Em novembro, justo na alta temporada, quando é seco e agradável, tem essa coisa que deve ser maravilhosa, que é o Festival das Luzes, em que é uma festa budista em que eles lançam balõezinhos e velas acesas no rio e tudo fica iluminado desse jeito. Cada foto fantástica, quem sabe alguém consegue ir lá ver o Festival das Luzes. E, por sua vez, em janeiro, fevereiro, tem o Ano Novo Chinês, que tem muito chinês na Tailândia, que emigrou durante o século XIX, quando eles precisavam de muita mão de obra para agricultura, para açúcar, que foi a principal riqueza da Tailândia no século XIX. E eles estão lá até hoje, mantendo as suas tradições. Quando é seco e agradável, a Tailândia também é muito cheia. Então, como eu fui aqui em abril, maio, quase monção, que já não era tão alta temporada, estava tranquilo, tinha gente, mas estava tranquilo. Mas eu vi cada foto dos lugares que eu fui nessa época seca e mais frio, que, nossa, então, quem for justo na boa época vai encontrar muita gente. Fica a dica aí de quando ir. Bangkok é uma cidade mais ou menos da latitude de Salvador, aqui no Brasil. É bastante quente, perto do mar, plana. Como eu fui na época do calor, a gente estava todo dia suado, melecado de suor por toda parte. A história de Bangkok é que o reino tailandês, até os anos 1700, tinha essa capital escrita aqui, Ayutthaya, que eles falam. Esta era a capital do reino do Sião, como se chamava na época. Os birmaneses fizeram uma guerra, invadiram aqui e destruíram, incendiaram, saquearam completamente a cidade de Ayutthaya. O rei saiu daqui, portanto, pegou a aldeiazinha de Bangkok, que então era só uma aldeia agrícola, e falou, aqui vai ser a minha nova capital. E assim nasceu Bangkok. Em volta, tem muitos mercados flutuantes, como eles chamam, que é uma curiosidade. Como tem muitos canais e muita água escorrendo por aqui, vocês vão ver depois, mais tarde, a gente foi nesse Damnon Saduak, este mercado flutuante que é para este lado. E Bangkok era o nome da aldeiazinha, que os estrangeiros conservaram, mas o nome real da cidade que eles conhecem não é Bangkok. O nome de Bangkok hoje em dia é essa coisa aqui em cima. Eles falam Kurrunte, se chama Cidade dos Anjos. Porque quando o rei mudou para lá, é claro que ele queria um nome mais pomposo. Depois veio outro rei e aumentou o nome mais ainda. Veio outro rei e aumentou o nome mais ainda. Então, Bangkok tem o recorde de ser a cidade com o nome mais comprido do mundo. Todo esse monte de letras começa com Kurrunte, Cidade dos Anjos, e vai embora, cheio de coisas, dotada de 9 mesas preciosas, com um enorme palácio real, similar à residência celestial. Este é o nome com que os documentos oficiais da prefeitura se referem à cidade, para vocês terem uma ideia. Em todo caso, para nós, esse Kurrunte vira Bangkok. É aqui que estaremos. E como vê, este é o grande palácio maravilhoso. No centro da cidade, existe um enorme quarteirão cercado de muralhas, onde fica a residência real, um monte de templos e alguns órgãos de governo. Eles chamam lá em tailandês Ratanakosin. Em inglês, eles falam isso como Grand Palace. Se você estiver em Bangkok um único dia e tiver tempo para ver uma coisa só, vai ver isto, porque lá dentro é maravilhoso. Foi até uma grande surpresa. A gente, quando viaja, gosta até de não ver demais fotos e nada, que é para ter a surpresa da viagem, sabe? Então, quando fomos lá e vimos essa maravilha de cores, imagina só a engenharia para construir telhados, para revestir com folhas de ouro essas estupas budistas enormes. Cada um é um templo de uma divindade, uma profusão de detalhes e cores muito impressionante. Enquanto mostro o palácio, é o caso de dizer que os tailandeses devem ser o povo mais simpático do mundo. Todo mundo sorri, todo mundo atende muito bem, te tratam muito bem o tempo todo. É parte da ética budista tratar bem as pessoas e ser sorridente, e é considerada uma falta religiosa você se irritar, ficar nervoso ou dar bronca em alguém. Outra coisa é que quando você entra nos templos, eles exigem que você tire o sapato, você tem que entrar descalço. Então, isso eu consegui saber antes. A gente fez o quê? Levou meias especiais para andar nos templos.
para andar pelo templo. E foi ótimo, porque às vezes você tem que tirar o sapato um pouco longe do templo e tem que atravessar um passeio cimentado fervendo por causa do calor. As pessoas, às vezes, os turistas que vão descalços vão pulando com o pé para não queimar até entrar no templo. Então, com uma meia, simplesmente, vai muito bem. Fora que, às vezes, tem cocô de pombo. Então, isso também é mais higiênico. Você vê aí uma menininha já dentro do ambiente de templo, sem sapatos. Todo mundo descalço, circulando pelos templos. E olha só a estátua. Esse templo se chama Wat Prakhal. Wat quer dizer templo. Então, todo templo tailandês começa com a palavra Wat. E esse templo é conhecido que tem a coisa mais sagrada da Tailândia, essa estátua, o Buda de Esmeralda. Esse Buda de Esmeralda é meio história de Nossa Senhora Aparecida. Ele teria aparecido no norte da Tailândia, uma estátua de jade, embora digam que é de esmeralda, ela é de jade, e ela é pequenininha, tem cerca de 60 centímetros de altura, fica num lugar longe e não pode tirar foto. Mas as pessoas se prostam e rezam com uma fé enorme. Essa imagem é realmente o símbolo do povo tailandês que está dentro desse templo. Outras visões do palácio, e os monges estão por toda parte. Como é uma sociedade muito religiosa, as crianças são educadas em escolas budistas e se vestem com esses panos que podem ser vermelhos, laranja ou marrom claro, dependendo da seita ou da escola, e eles podem ficar estudando no seminário budista até o ensino médio, quando depois eles decidem se realmente vão ser monges ou não. Esses que são adultos são monges de verdade, visitando os templos. Tem muito monge por ali. Aí está, veja só, a engenharia da madeira, talvez, para suportar essas estruturas de telhado, a riqueza desse ouro, e tudo isso construído depois de 1782, quando a capital mudou de Ayutthaya para Bangkok. Os reis seguintes foram construindo todo esse complexo de templos do grande palácio. Pegamos um dia lindo, olha só a complexidade desse telhado, maravilhoso. E, enfim, este é um órgão de governo, uma casa, portanto, uma simples casa que é um órgão de governo. Eles também são bons em topiaria, que é podar árvores de um jeito interessante. E, anoitecendo, nos despedimos do Grand Palace. E do lado do Grand Palace, num quarteirão menor cercado, tem um templo super famoso também para eles, que se chama Wat Po. Po é Buda para eles. Wat Po é o templo do Buda e depois segue um monte de adjetivos. Primeiro nós olhamos ele assim de longe, iluminado fora da muralha, e depois fomos ver como é lá dentro no dia seguinte. Realmente muito bonito, não deixa nada a dever ao grande palácio, de novo aqueles telhados, aquelas figuras maravilhosas, os monges circulando por toda parte, as demonstrações de fé, é realmente impressionante. E dentro desse Wat Po, nós temos o grande Buda reclinado. Isto é uma estátua de ouro de 50 metros de comprimento, simplesmente gigantesca. Ela é tão gigantesca e num lugar meio apertado que é muito difícil, é impossível fotografá-la de frente. Você pode fotografar só de um lado e ter uma ideia da quantidade de ouro. Isso aí é uma liga de ouro com cobre, mas imagina quantas toneladas de ouro foram necessárias para fundir essa estátua. Muito impressionante. Todo templo tem panelinhas onde você deposita moedinhas e vai andando, depositando uma moedinha em cada panelinha. Todo templo tem uma pia de água benta com flores de lótus em botão. O que você tem que fazer é pegar a flor de lótus em botão e espalhar a água benta na sua cabeça. Com cuidado para não cair do olho, porque essa turista aqui, pelo jeito, estava aí de olho fechado, que a outra não aspergiu direito. Bangkok é uma cidade enorme de 10 milhões de habitantes. O trânsito é um caos. Eles não têm muitas vias largas. É tudo congestionado o tempo todo, principalmente na parte moderna da cidade. Eles não respeitam sinal de trânsito, não respeitam pedestre, não respeitam mão de direção, não respeitam coisa nenhuma. Cada um faz o que quer. Então, você precisa tomar um cuidado, pois a gente já sabia que a principal causa de morte na Tailândia, naquela época, era acidente de trânsito de todo tipo.
Então, você vê aqui os motoqueiros, que são um monte, muito mais do que em qualquer cidade do Brasil, com o farol fechado para eles e avançando e querendo passar o farol fechado aos montes. E uma coisa interessante que mudou a minha vida, porque aqui, quando alguém me fechava ou fazia alguma besteira no trânsito que me prejudicasse, naturalmente você fica bravo, fica nervoso, às vezes até solta um palavrão pela janela. E aí eu via, a gente pegava táxi e as pessoas cruzavam na frente do táxi. O carro parava na frente do táxi para conversar e parava todo o trânsito e não se escuta uma buzina. Como na cultura deles, eles têm que se manter calmos e é feio ficar bravo, eles não reclamam, não xingam, respiram fundo e ficam calminhos enquanto as pessoas fazem as barbaridades no trânsito. E isso mudou a minha vida, porque depois daquilo eu agora sou sereno no trânsito, não xingo mais e vivo muito melhor assim, se quer saber, sabe? Já que não tem jeito, o jeito é não se irritar. Do lado do palácio tem essa grande praça onde toda tarde se junta um monte de gente empinando pipas, é muito gostoso passear por aqui. Outra característica que eu reparei da cultura tailandesa é a bagunça. As casas das pessoas são de uma bagunça, de um empilhamento, de um empoeiramento geral impressionante. Qualquer janela por onde você olha, você vê uma bagunça como essa. Muitas lojas têm o dono morando no fundo. E eles não costumam pôr parede dividindo a loja e o resto da casa. Então, se você precisa de alguma coisa, vai numa farmácia ou vai comprar uma água, alguma coisa assim, você vê a casa do dono atrás e é sempre essa bagunça, é muito curioso. Você vê as crianças brincando, vendo televisão, ou a dona cozinhando, no meio da bagunça, e assim é a casa dos tailandeses. Sempre simpáticos, sempre alegres, sempre sorridentes e, pelo jeito, sempre felizes. Tem muitos anciãos, eles respeitam muito os mais velhos, é muito interessante. E aqui, turistas chinesas. Aqui está. Pelo Sudeste Asiático todo, é impossível você não se encontrar com um turista chinês. Os turistas chineses são assim, eles chegam de ônibus, descem 40 pessoas e começam a fazer análise combinatória. Combinação de C, N a N. Então, eles tiram fotos de 1 a 1, depois de 2 a 2, todas as combinações, de 3 a 3, todas as combinações, compram todas as, até 39, todas as combinações e até 40, todo mundo junto. Quando eles acabam, compram tudo que está acontecendo, tudo que está vendendo no lugar, e aqui havia para alugar roupas de dançarina tailandesa, as chinesas vestiram e estão tirando fotos com todas as análises combinatórias. É muito engraçado o comportamento deles. Quando eles acabam de tirar as fotos e fazer isso, eles entram no ônibus e vão para o próximo ponto. Então, às vezes, a gente tinha que ficar esperando o turista, um intervalo entre 2 ônibus de chineses para poder curtir um pouco o lugar. Os tailandeses cultuam o rei, inclusive por lei é obrigatório ter enormes retratos e repartições públicas em empresas. As cores da dinastia são amarelo e azul, e você tem que ter as cores em algum lugar, e é proibido falar mal do rei. Quem fala mal do rei, critica alguma coisa que o rei tenha dito ou feito, vai para a cadeia. Então é uma democracia até certo ponto, porque você não poder criticar o rei de maneira nenhuma não é uma boa coisa. E às 6 da tarde, todas as rádios e televisões interrompem a programação e tocam o hino nacional. Então, depois de ficar na Tailândia algum tempo, você está até cantando decorado o hino nacional da Tailândia. Muitos anos depois, agora eu esqueci. Se fosse mais perto, eu poderia até cantar um pedaço. Então, tem esse aspecto da vida. A vida acontece na rua. A quantidade de gente que trabalha na rua, barbeiro, costureiro, sapateiro, qualquer tipo de artesão ou de coisa, é tudo na rua. Eles põem uma cadeirinha na frente de casa e saem cortando o cabelo, põem uma máquina de costura fora de casa e faz o trabalho de costura. Eu não sei como eles fazem na época de monção, mas aqui, enquanto está calor, fica todo mundo fora de casa, você vê tudo na rua. Outro templo, Wat Bowoni, este é muito bonito também, um templinho pequeno, mas não menos decorado. Isso lembra igrejas barrocas, mas no estilo deles, tudo colorido. Entrar num templo qualquer desses é um museu a céu aberto, uma obra de arte arquitetônica para a gente apreciar.
Aqui sempre tem turmas de monges andando pela cidade ou visitando templos. Aqui uma família que deve ter feito alguma cerimônia e está tirando foto junto com o monge que os assistiu. E veja a maneira, dentro de um templo tem uma grande estátua de Buda, que é o altar, e um lugar cheio de tapetes, atapetado, acarpetado, onde você fica rezando. Veja a pose dela. O jeito certo de sentar para rezar é assim, com os pés para trás. Porque os tailandeses julgam uma extrema falta de educação, uma barbárie, você apontar as solas dos pés para alguém. Você não pode fazer isso. Então, como a gente senta aqui, principalmente os homens, que cruza as pernas em 90 graus e fica com a planta do pé apontando para o lado. Isso não se faz na Tailândia. Claro que eles não vão falar nada, porque são muito educados, muito sorridentes, mas eles vão considerar você um bárbaro. Então, se você sentar num templo, ou você fique de pé, ou senta de pernas cruzadas, mas de qualquer maneira, jamais apontar a ponta do pé para outra pessoa, ou principalmente para o Buda, que está lá na frente. Bangkok é cortada por um grande rio de norte a sul, e nas margens desse rio tem muitos templos. Esse aqui é o Wat Arun, o Templo da Madrugada. A gente foi ver do lado de cá do rio o anoitecer desse templo iluminado, muito bonito. Tem um passeio aqui na beira do rio, onde tinha muita gente passeando. Achamos esse senhorzinho tocando música tradicional nesse violão tailandesa, muito lindo. Realmente, só tailandeses, não tinha turista nenhum ali a essa hora. Deu para ver a vida deles vivendo à noite. É o mesmo templo durante o dia. Nesse rio tem ônibus, tem pontos de ônibus, barco, que correm e percorrem os pontos. Então, a gente simplesmente tomou um barco-ônibus do lado de cá do rio e foi para o lado de lá visitar esse templo, que tem um tom azul, como vê, e você consegue subir nessa estupa aqui por uma escada bem empinada, mas você consegue chegar até bem alto. Claro, bem alto aqui, não precisa dizer não entre. Eu certamente não ia subir nessa escada aqui. Ok. A visão de Bangkok do outro lado do rio, veja a largura desse rio, ele vem de longe das montanhas, tem bastante água e é bastante navegável. As cores desse templo também são impressionantes. Um mongezinho visitando o templo, este aí está estudando, né? Não virou monge ainda, mas mesmo estudando no seminário, eles são obrigados a vestir a roupa de monge. Esse aí já é um monge de verdade, lendo alguma coisa dentro do templo. E esta é uma máquina de oração. Você põe uma moedinha numa tigela dessas e começa, e cada tigela toca um hino diferente, uma oração diferente cantada. Então, você escolhe o que você quer rezar, põe a moedinha e a máquina reza para você, você nem precisa rezar, só fica de mãos juntas ali esperando acabar a sua oração. Amuletos. Existe uma rua ali perto do grande palácio, cheia de amuletos e cheia de gente comprando. Eles adoram usar amuletos, realmente acreditam no poder dos amuletos, que tem ou letras escritas ou figurinhas de Buda de vários formatos e para várias necessidades da vida, você usa um amuleto, dá de presente. Então, é um comércio bastante ativo, muita gente. Um outro lugar de arquitetura tradicional, essa Universidade Silpakorn, é uma universidade budista para quem já é monge e está estudando o budismo em nível superior. Além dos detalhes arquitetônicos impressionantes, o que foi legal lá foi ver que, como é numa zona comercial um pouco mais moderna, as pessoas saem do serviço e vão dormir no pátio da universidade, que tem essa colunata aí em volta de um grande pátio que fica bem fresquinho no calor. Então, as pessoas saem com roupa de trabalhar e vão dormir ali, tiram a sua cesta e depois voltam para trabalhar. Olha só, outro carinha dormindo aí, muito interessante, os hábitos deles. Nesse templo, este Wat Ben, nós levantamos muito cedo aquele dia, já estava... quando você viaja para a Tailândia, se vai direto como nós fomos, a diferença de fuso é, acho que 10 ou 11 horas. Então, você troca a noite pelo dia. Nos primeiros dias é um sofrimento, porque você tem fome na hora errada, tem sono na hora errada, não quer dormir na hora errada e assim por diante. Então, um dia em que a gente levantou muito cedo, vamos ver um templo. E fomos nesse Wat Ben,
que estava até fechado a hora que chegamos. Então, um passeio por fora desse templo, um passeio pelos jardins, é bastante ajardinado, até que, ó, aqui, ó, olha só o nome do hall, o nome do salão. Na verdade, isso são várias palavras juntas. É que os tailandeses, quando escrevem, não separam as palavras, assim como o japonês, chinês. Então, isso aí deve significar um monte de palavras juntas, só que eles não separam. Até que o templo abriu. E quando o templo abriu, naturalmente fomos os primeiros a entrar e ficamos lá apreciando essa atmosfera, a luz vazando pelos vitrais, a luz da manhã estava muito bonita, e aparece um mongezinho e senta aí. E aparece outro e senta aí. E aquela luz pelo vitral. Até que quando entraram, juntaram um monte de monges, eles começaram a cantar. Todo mundo junto, com aquela voz grossa ressoando com aqueles vitrais. Olha, foi uma tontura. Certamente naquela hora a gente chegou no nirvana. Foi impressionante acompanhar a cerimônia matinal, o culto matinal, a reza dos monges. Foi maravilhoso. Essa foi uma hora inesquecível. E nós presos lá atrás com tanto monge, nem podíamos sair, nem queríamos. Só depois que acabou o culto, depois de uns meia hora, 40 minutos, é que a gente saiu com a alma lavada, extremamente felizes e inspirados. É realmente impressionante a energia espiritual daquele povo. Aqui um detalhe de uma flor de lótus. Achei muito bonito o culto deles. Eles gostam muito de flor de lótus porque é um símbolo do desabrochar espiritual. O lótus é uma planta que nasce na lama, no fundo do pântano. E, no entanto, a flor nasce para cima sempre pura, imaculada, sem manchas nem nada. De alguma maneira, mesmo que espirre água, ela se autolimpa, escorre e continua sempre limpa. Então, a flor de lótus simboliza a evolução espiritual da alma humana. Mesmo nascendo do pântano, todo mundo pode virar uma flor de lótus. E este é um tuk-tuk, é um jeito de andar pela cidade. Os ônibus são horríveis. A gente não teve coragem de entrar em nenhum ônibus, caindo aos pedaços. Então, a gente tomava ou táxi ou um tuk-tuk táxi, que é uma moto adaptada com dois assentos atrás da moto. E os táxis e tuk-tuks, ou tudo que você faz, não tem preço fixo, nada tem preço fixo. Você diz, quanto é daqui até tal lugar? O cara responde, sei lá, 200 baht, que é 200 é muito caro, eles querem que você pechinche. Faz parte da vida tailandesa a pechincha. No início, eu aceitava o preço, até que eu vi que eu estava me fazendo de mané, porque aí eu não tinha coragem de pechinchar e a gente foi pegando o jeito. Depois, olha, depois de alguns dias de Tailândia, nós viramos os maiores pechinchadores e conseguia preço menos do que a metade do preço inicial, que qualquer pessoa falava sobre qualquer coisa. Eu lembro que o meu debut foi na hora que eu precisei comprar um boné, porque o sol estava forte demais e eu não tinha levado, e fui comprar um boné e fiquei pechinchando com o cara, consegui menos que a metade do preço e saí muito feliz. Então, para táxi, principalmente, a gente ensaiava o seguinte, quanto custa? Ah, custa 100 baht. Aí eu dizia, é caro. Então, a Sueli, minha esposa, fazia um teatro. Ela fazia cara de mal, dizia que era muito, dava a entender que não queria pagar tanto, ficava brava, me puxava, e aí eu dizia, não, eu não vou, é muito caro, olha, a senhora não quer ir, e aí me afastava, e o motorista corria atrás de nós, e oferecia um preço mais baixo, e se não era suficiente, a gente repetia o teatro, até que quando chegava a menos que a metade, aceitávamos e íamos felizes. E tudo que você gasta de dinheiro tem que fazer esse teatrinho, era muito engraçado, no fim a gente se divertiu com isso. Agora, na parte moderna da cidade, você encontra este santuário Erawan, como se chama. Isso tem uma história, porque lá no começo dos anos 50, um empresário comprou esse quarteirão, que era um lugar onde antigamente se exibiam os presos para o povo, acorrentados, para o povo ver que os ladrões estavam presos e que estavam sendo punidos. E ele começou a construir o hotel e começou a acontecer tudo de ruim. Tinha acidentes, tinha excesso de custo, trabalhadores se machucaram e alguns trabalhadores morreram. Inclusive, um navio que vinha da Itália carregando mármore afundou no meio do mar. Muito bem, vamos ser tailandeses, tudo trata na risada, tá ótimo.
Mas eu estava contando aqui a história do cara que começou a construir um hotel aí nesse terreno e só tinha azar. Então, o que ele fez? A coisa mais científica possível foi consultar um astrólogo. E o astrólogo disse, olha, esse terreno tem um karma muito grande porque era ali onde se exibiam os presos que iam para a cadeia. Então, você tem que fazer um santuário para o deus Brahma. Se não fizer esse santuário, o seu azar não vai passar. Pois ele mudou o projeto do hotel e mandou fazer um chanfro no hotel, que era para ocupar o quarteirão todo. E nesse chanfro ele construiu esse templo, esse santuário, e pôs aí uma estátua de ouro do deus Brahma. Foi só ele pôr isso aí que o azar acabou, o hotel ficou pronto, e as pessoas, isso saiu no jornal, as pessoas começaram a vir rezar aqui, e de repente alguém ganhou na loteria e disse que tinha acabado de vir rezar no templo do Brahma e depois ganhou na loteria. Ou seja, este aqui ficou famoso, e hoje é um centro de peregrinação de toda a Tailândia, todo mundo vem rezar nessa pracinha que é um chanfro de hotel. Então nós fomos ali ver, passamos uma tarde ali, achamos que só ia visitar um templo que era famoso, mas o lugar é fascinante, é magnetizante, a quantidade de gente se prostrando, rezando, e como é a parte moderna da cidade, o pessoal sai dos escritórios, acende uma vela, acende um incenso, vem fazer uma oração, traz as crianças, e ver a fé do povo é uma coisa impressionante. Nós ficamos lá até de noite. A coisa foi indo, a gente não tinha coragem de ir embora. Aquilo é realmente magnético. Tem uma casinha do lado com dançarinas tailandesas. Então você paga, claro, e você fica de frente para o Brahma, enquanto você reza, elas dançam e cantam alguma coisa, sempre a mesma musiquinha a tarde inteira, mas olha, é delicioso. Então isso aqui é dança clássica tailandesa. Elas se vestem com essas roupas e fazem esses gestos que contam uma história. Cada gesto, cada movimento da mão representa alguma coisa que eles entendem. Isso deriva da dança clássica indiana. E interessante é que eles acham muito bonito torcer os dedos para fora nesse tipo de dança. Então, as pessoas que gostam de ser dançarinas, desde criança, vão torcendo os dedos para fora, deformando as articulações. Olha só como os dedos são deformados. Mas isso é considerado super elegante. Então, para você ser dançarina, quanto mais deformado e mais para trás vai o seu dedo, mais dançarina você é. Um aspecto muito interessante da cultura. E o tempo foi passando, e quando a gente viu, o sol já estava se pondo, e não tínhamos coragem de ir embora. Um astral super agradável. É claro que nós rezamos para caramba para ver se ganhava na loteria, mas olha, até hoje nada, sabe? Não deu certo para nós. Está aqui um grande hotel e o chanfro junto com o templo de Erawan e a casinha onde ficam as dançarinas e os músicos, tocando flautinhas e tambores o tempo todo. A gente ficava sentado aqui e circulava de um lado, do outro, não vimos o tempo passar. Maravilhoso. Muito bem, Brahma, você faz um bem enorme para aquele povo. Na parte moderna da cidade, a gente também acha a casa do Jim Thompson, que foi um americano que mudou para a Tailândia no começo do século XX e enriqueceu comerciando seda. Ele construiu uma casa tradicional tailandesa no meio de um jardim com espécies nativas maravilhoso, olha só, e encheu a casa de obras de arte tailandesas. Então, é uma chance de visitar uma casa tradicional, ver muita arte, um jardim maravilhoso. E como ele comerciava com seda, o administrador local agora faz demonstração de como se faz seda. Você vê aí ele fervendo os casulos de bicho da seda, e depois que estão fervidos, ele puxa um fiozinho do bicho da seda, e o engraçado é que parece que o casulo é feito de um fio só, porque ele vai puxando, puxando, e o casulo vai desenrolando, desenrolando até acabar, como se fosse feito por um fio só. Depois eles fiam a seda, fazem os fios, e depois tem os teares, eles mostram como faz os panos, e o ciclo de seda completo é muito interessante para aprender, fora o lugar bonito, você vê como se trabalha a seda. E essa senhora fiadora, quando ela cansa de fiar, ela começa a dançar, e é curioso, veja só a deformação dos dedos dela, como é deformado, bastante deformado, mas veja a simpatia de todo mundo, das pessoas. E aqui, para nos despedir do Jim Thompson, um segundo de meditação,
flor de lótus, podemos todos atingir o nirvana. Vamos em frente. Agora, o bairro chinês. Como tem muita imigração chinesa, os chineses fizeram lá o seu bairro, como em todo lugar, tem o Chinatown. E o grosso do bairro chinês, a grande atração, são os restaurantes chineses, naturalmente. Esse aqui é um restaurante de frutos do mar, super famoso, que estava coalhado de gente. É tanta gente que não cabem todos dentro do espaço apertado do restaurante. Então, eles montaram coisas aqui fora e servem para as pessoas comerem de pé. E o engraçado, veja só esses fios que descem. Por essas cordinhas, eles descem baldes de comida que despejam aqui embaixo e as pessoas pegam. E o balde sobe e desce, e eles pegam o balde, penduram no fio e o movimento não para no bairro chinês. Tudo escrito em chinês em volta, típica abundância de letreiros, e de repente, olha só o que aparece, essa preciosidade de templo chinês. Esse templo é o templo da deusa Kuan Se Yin, que é uma bodhisattva, ou seja, uma mulher que atingiu o nirvana, que virou um Buda. As pessoas rezam para ela de muita devoção por parte dos chineses. O templo é aberto, não tem porta, ele fica aí direto. As pessoas vêm rezar, inclusive muitos tailandeses, não só chineses, porque não tem preconceito nenhum, são todos budistas. Veja só esta senhorinha que pegou um monte de flores de lótus e frutas e estava fazendo orações e preparando oferendas com todo carinho e delicadeza. Lá nós achamos uma senhora tailandesa que estava benzendo o povo. As pessoas se ajoelhavam na frente dela, ela benzia, rezava, fazia vários sinais e colava uma folha de ouro na sua testa. Como faz calor, inclusive à noite, e todo mundo suado, é muito fácil. Você encosta a folha de ouro na testa e ela fica colada. E é claro que eu não resisti. Esse aí sou eu mesmo, há anos atrás, recebendo a bênção da benzedeira tailandesa. E olha só, a gente conheceu essas outras pessoas que estavam se benzendo aqui, tivemos um papo maravilhoso de mais de 1 hora, todo mundo simpático, todo mundo curioso sobre o Brasil, era uma alegria. E todo mundo com a folha de ouro na testa. À noite, o bairro chinês é super brilhante, olha só. Muitos letreiros. E agora é hora de falar da comida tailandesa, porque a Tailândia tem uma culinária riquíssima e muito diferente. Você entrando lá, a gente comia muito pad thai. Isso tem aqui em qualquer restaurante tailandês que eventualmente vocês encontram. É raro, mas tem no Brasil. Você pega o macarrão tailandês, refoga no óleo baixo, isso que eles dizem macarrão frito, de modo que ele fica levemente tostadinho, e aí você mistura com legumes, camarão ou frango e uma quantidade de temperos. A cozinha tailandesa é cheia de temperos. E dá-lhe molho de peixe, tamarindo, amendoim, ovo, cebolinha, açúcar, sendo que açúcar lá não é de cana, é açúcar de palma. E broto de feijão, palmeira, açúcar de palmeira. Quer dizer, deve ter alguma espécie de palmeira lá que tem alguma seiva doce. Mas você vê lá os potes de açúcar de palma. E limão, tem muito limão por toda parte, naquele calor o limão é refrescante. Eles chamam de khao pat, arroz frito. Khao é arroz e pat é frito, que é o arroz em vez de macarrão, com tudo isso, cheio de misturas. Uma delícia. Na parte das saladas, a mais famosa é o som tam. Som tam significa ácido pilado. Quer dizer, eles pegam mamão verde e ralam em tiras compridas e misturam com alho, tomate, aquele monte de temperos e dão uma machucada no pilão. E é assim que você come. Por isso é que se chama papaya pok-pok também. Pok-pok imita o som do pilão batendo no papaya. Eles falam papaya, papaya. Espetinhos de carne, embora os budistas sejam vegetarianos por religião, só os mais religiosos não comem carne. Eles comem bastante carne, frango, porco, só não tem vaca, é raro achar vaca. E não só isso, mas também comem aranha, escorpião, gafanhoto, vários tipos de larva e coisas assim. Só que você não encontra aranhas e escorpiões em restaurantes, só em comida de rua. Então tem barraquinhas na rua que você vê aqueles espetinhos cheios de tudo que é bicho espetado. E eu tentei tirar foto, mas uma foto que eu fui tirar de uma banquinha dessas, o cara olhou para mim com uma cara feia, sabe? E como eu não estava acostumado a ver cara feia na Tailândia, eu fiquei tímido e não tirei foto nenhuma desse tipo de coisa.
mas eles pegam os espetinhos e marinam na cúrcuma e no leite de coco, deixam de molho bastante tempo. E na hora de comer, você mergulha no molho de amendoim. É 10. Por causa do calor, tem muita sopa fria. Eles fazem sopa fria engrossada com leite de coco e com pasta de amendoim. Também sabores exóticos, um monte de ervas e temperos, tudo que você pode imaginar. Tem muitos tipos de sopa. E de sobremesa, eles comem muito um arroz doce, que é cozido não no leite, mas no leite de coco. Então, às vezes, eles põem, inclusive, coco ralado, que dá uma crocância no arroz doce, e fica uma delícia. E fatias de manga, para quebrar o yin, o yang do arroz doce, eles põem uma manguinha yin do lado. Nossa, a gente comeu uma sobremesa dessas pela primeira vez do lado daquele Wat Arun, que é aquele templo iluminado do lado do rio, olhando para o templo, inesquecível. Grandes experiências. Só que vocês não podem esquecer, quando vão a qualquer lugar do Sudeste Asiático, que a comida é deliciosa, mas a cozinha é uma sujeira. Então, você pode andar atrás dos restaurantes de rua, sempre tem um corredorzinho, e você pode ver como eles lavam louça. Eles lavam louça no chão, eles simplesmente mergulham numa bacia de água com sabão e depois mergulham numa bacia com água e vão empilhando no chão mesmo, e é essa louça que você come. Então, não tem jeito, eles são assim. Você tem que ir preparado. Então, eu aconselho, se um dia você for para o Sudeste Asiático, você leva remédio para desarranjo intestinal. O nosso médico aqui recomendou levar azitromicina, e funciona, e fluoratil enterogermina para restaurar a flora intestinal e o hidratante como reidrate. E lá eles vendem Yakult em litro. Aqui o Yakult, que é aquela bebida japonesa de lactobacilos, bons para recompor a flora intestinal, é de potinho, mas lá eles vendem de litro. Então, a minha esposa, inclusive, teve aí um desarranjo grave e foi sarando com essas coisas. É duro. Eu tive depois um no Nepal. Cada um tem uma vez. Então, precisa tomar muito cuidado, as condições sanitárias são péssimas, mesmo quando o restaurante parece muito bom. Fica a dica. Uma fruta única no mundo, que só existe no Sudeste Asiático, se chama durian. Eu não sei quem conhece durian. Ela parece uma jaca, pesada e grandona assim, com picos na casca bem mais longos do que uma jaca. Parece uma jaca quando você corta, tem uma polpa doce e saborosa, só que ela cheira mal. O cheiro dessa fruta é uma coisa ruim, impressionantemente ruim. Eu poderia comparar o cheiro da fruta para mim como se fosse um alho estragado misturado com fralda de nenê sujo. Impressionante. O fato é que eles comem isso de monte. Você passa numa banquinha de durian e já sente o cheiro. E tem sorvete, tem doce, tem fruta, as pessoas comem e adoram comer essa coisa. Então, é uma fruta muito curiosa. Só no Sudeste Asiático você vai ter chance de ver isso. E se tiver coragem, comer, porque apesar do cheiro, ela é boa. A gente experimentou. Muito bem. Essa é outra curiosidade, sorvete de moti. Moti é uma pasta de arroz japonesa e que a gente come aqui, os japoneses comem com miso, digo, com shoyu e com açúcar, um molho salgadinho, doce, mas é desse jeito. Lá eles envolvem o sorvete, uma casca de moti por fora, que é a pasta de arroz maleável, e dentro tem sorvete de vários sabores. Muito exótico, muito interessante. Também a gente tinha que tomar muito refrigerante, porque tem que tomar cuidado com sucos. Na história de evitar que tenha um desarranjo intestinal, que às vezes acaba sendo inevitável, mas a gente economiza, né? Aqui não temos o hábito de tomar refrigerante, mas lá acabava tomando muito refrigerante porque é alguma coisa que você confia que não vai te dar piriri, né? Então, os refrigerantes não estão escritos em letras ocidentais, você tem que reconhecer pelo logotipo. Então, aqui, claramente, Pepsi, Coca Light, Lipton Ice Tea, Sprite, Coca Zero, Gatorade e assim por diante. Muito curioso os refrigerantes que você toma lá, no alfabeto deles, que são letras mesmo, então tem que saber ler. E chegamos ao mercado flutuante. Fora de Bangkok, a gente pegou uma excursãozinha para turista que deixa você nesse mercado da Nong Sadut, que fica ao sudoeste de Bangkok, no meio dos canais. Como é que é a lógica dos mercados tailandeses flutuantes? Eles têm a parte seca de terra, onde ficam os fregueses, e os barcos passam pelos canais carregando a mercadoria.
Então, em vez de você andar pelas banquinhas de fruta, são as frutas em barco que andam à procura de fregueses e você fica lá parado esperando parar o que você quer. Além de frutas, também tem barcos que fazem comida. Por exemplo, esses locais aqui se reuniram para almoçar comida de barco. Essa senhora está preparando comida no barco. Essa aqui foi o primeiro prato que ficou pronto. Todo mundo ia pegar o seu prato, almoçar e ir embora. E olha só, um barquinho vendendo mangas e bananas. Esta senhora perguntou para mim, o senhor quer banana? Certamente, pelo gesto, deu para ver, estava vendendo bananas. Não, obrigado, minha senhora. E, a certa hora, nós pegamos um barco para dar uma volta nos canais. Tem uns barquinhos que fazem passeios para visitantes. E é esse congestionamento, essa bagunça de trânsito que existe para carros em Bangkok também existe nos canais do mercado flutuante. Mas ninguém se irrita. Todo mundo faz o que quer e fica esperando calmamente até o barco sair da frente e você andar mais um pouco. A certa hora, caiu uma chuva do céu que eu não sei de onde veio. Tá certo que o dia estava nublado, mas não ameaçou, não trovejou, não ventou. Simplesmente São Pedro abriu a torneira do céu e veio de uma vez. Corre esconder a máquina fotográfica, corre esconder o que molha, corre pôr a capa de chuva, corre cobrir as mercadorias. Eu nunca vi uma chuva que não avisa. Não parecia que ia chover. De repente caiu, sem barulho, sem aviso. Choveu bem uns 20 minutos e foi passando aquela tempestade tropical, até que tudo voltou ao normal. As simpáticas vendedoras voltaram a remar os seus barcos. Aí você está vendo alguém preparando comida, portanto. Eles põem um fogareiro no barco, montam o seu prato, ficam esperando que você coma, pega o prato de volta e anda um pouco mais em busca do próximo freguês. Muitas frutas exóticas, das quais eu nem sei o nome. Isso aqui é uma pera estranha, não? Uma espécie de pera, sei lá se é pera, sei lá se é caju, mas é muito diferente. Isso aqui também é muito diferente. Tem um monte de coisa que você nem sabe o que é. Para turistas, que tal tirar uma foto com uma jiboia, uma piton do sudeste asiático no pescoço? Então, eles criam cobras e você pode tirar foto. Eu só tirei foto assim, mas eu não pus uma cobra no pescoço, não. A gente só ficou de olho. E de curioso, saindo do mercado, a gente viu o mapa da América do Sul na parede. Olha, está aqui Brasil, escrito em tailandês, e América do Sul em tailandês, e todas as cidades com nome tailandês no alfabeto deles. Muito interessante, portanto. No outro dia, fomos para Ayutthaya, visitar aquela cidade que foi destruída pelos birmaneses. Ela tem um monte de templos em estilo mais antigo, menos elaborados e abandonados, naturalmente. Foi o que sobrou das ruínas do saque. Tem muita estátua de cabeça cortada, porque no Sudeste Asiático a gente vê em vários lugares. Quando tem uma guerra, os invasores cortam a cabeça das estátuas do Buda, coitado. Então você passeia um pouco lá. Tem um templo que ainda está ativo e eu não resisti a tirar essa foto de mais uma casa bagunçada tailandesa. Na maior calma, o monge sentado ali com o ventilador para o calor e tudo espalhado por todos os cantos, muito curioso. Aqui vocês veem muito bem uma piscina de água benta com as flores de lótus para se benzer. E aqui está o máximo. Da Ayutthaya vale por causa disso. Os birmaneses cortaram a cabeça de algum Buda e deixaram caído aí na árvore. E a cidade foi abandonada naturalmente depois do saque de algumas décadas. E quando voltaram, a árvore tinha envolvido o Buda de uma maneira carinhosa até. Você pode dizer que essa árvore está acariciando e o Buda está dormindo feliz apoiado nessa árvore. Esse lugar, essa foto, essa árvore e essa cabeça são famosos no mundo inteiro. Realmente vale a pena ir para Ayutthaya só para verificar, para ver esse tipo de coisa. E assim eu posso dizer em tailandês, com K, muito obrigado pela paciência. Espero que tenham aproveitado essa viagem para Bangkok. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos às ordens.